Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui reunidos, para darmos sequência no estudo do Evangelho de Lucas. Hoje vamos estar entrando no capítulo 6 e no capítulo 7. Vimos os capítulos anteriores já, temos aqui no canal postados, todos eles. Seria interessante e bom, se você não assistiu, assistir os vídeos anteriores. Não que você não possa ver esse e entender o contexto destes capítulos. Você pode sim, mas para que você interaja, é sempre bom nós estudarmos o Evangelho completo, e a nossa proposta é fazê-lo todo. Amém? Então, sempre antes de qualquer coisa, agradecemos a Deus por tudo, por todas as coisas. Sabemos que Deus está no controle de tudo. Agradeço a você que me acompanha, que tem postado seu comentário, dado seu like, compartilhado o vídeo, e principalmente se inscreveu no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, porque tudo isso junto faz com que o YouTube alcance mais pessoas e visualize e possa compartilhar o vídeo a mais pessoas, e assim estaremos trabalhando por ele. Amém? Sem perca de tempo, vamos estar entrando então no capítulo 6, como eu disse. O capítulo 6 e o capítulo 7 nos reservam grandes coisas da parte de Deus. São capítulos muito agradáveis de se estudar, de se ler, e eu te convido a ter com você a sua Bíblia, claro, os marcadores que sempre utilizamos. Aqui eu tenho 2 comigo aqui. Temos lapiseira, temos as canetas, Tudo isso para que a gente possa fazer anotações. Também tem um caderno aqui, E temos sempre um texto complementar, que vem reforçar o nosso estudo. Amém? Deus abençoe. Vamos começar lendo o capítulo 6 pelo versículo 1, então. Diz assim: num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher, debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Mas então alguns fariseus perguntaram, por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Nós vamos ver lá em Levíticos 13, estas proibições. Aliás, o livro de Levíticos todo, ele trabalha com as leis, que foram dadas ao povo no deserto, em torno de 613 leis, que nós podemos ver lá, identificar. E uma delas diz que no sábado não era dia de descanso, para trabalhar. Mas, claro, nós precisamos entender o contexto do povo lá atrás e quando a lei foi dada. Esse povo vinha de uma escravidão terrível de mais de 400 anos. Então, todos que estavam no deserto, certamente, só conheciam escravidão. Tinham nascido escravos, desenvolvido escravos, e iam morrer escravos. Eles ouviam falar dos antepassados e do Deus dos antepassados, mas tudo que eles conheciam era a cultura, a religiosidade egípcia, o escravidor. Então, agora o povo foi liberto, andava pelo deserto e recebeu de Deus um dia de descanso. Era esse o intuito, porque parece simples descansar hoje para nós, mas põe-se no lugar daqueles antigos que nunca tinham ouvido falar ou nunca tinham praticado, melhor dizendo, um dia de repouso. Era trabalho sobre trabalho, trabalho pesado, pouca comida, pouca alimentação, pouca água, um descanso mal feito. Era uma vida de escravidão. Então Deus diz, não, vocês precisam descansar um dia. Você tem que trabalhar sim, mas é um dia de descanso. Agora, esse dia de descanso é para adorar a Deus. Esse era o propósito principal. Mas agora já tinham passado os tempos, eram outros tempos. Não é que não tenham que ter um dia de descanso, não é que nós não temos que adorar a Deus. Claro que sim, temos que dedicar esse dia ao nosso Senhor, mas aqui a palavra está bem clara, E eles preferiam não fazer nada no sábado, nem sequer alimentar quem tinha fome, quanto mais curar alguém no sábado, porque estavam levando a lei ao pé da letra. Sendo que eles mesmos, fariseus, religiosos, escribas, eles mesmos, não deixavam de tratar um boi no sábado seu. Se caísse e quebrasse uma perna, então eles iam fazer de tudo no sábado. Isso é a hipocrisia que Jesus veio mostrar para nós. Amém? Ele diz ainda, vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus companheiros estavam com fome,
Olha só, ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. Então ele termina aqui essa parte, né, no versículo 5, dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado, né? Então a lei foi criada em benefício do homem, para o homem, e não o homem para a lei. O homem veio primeiro, a criação veio primeiro, a lei veio para dar uma orientação ao povo, que era o povo que Deus escolheu para representá-lo na terra e ser exemplo aos demais povos. A lei tinha esse intuito. Então, era normal se precisasse operar no sábado, né, em nome de Deus, claro, naquela época, hoje em nome de Jesus. Não podemos ser religiosos a esse extremo, como estes estavam sendo lá no passado. E ele segue, então, o texto no versículo 6. Amém? E uma outra situação se apresenta. A situação de, também no sábado, né? Um outro sábado, diz aqui, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Era o ministério dele, né? Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei, alguns fariseus, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado. Já estavam de olho em Jesus, no que Jesus estava fazendo, no que ele operava, a forma como ele agia. Ele era desrespeitoso à lei, assim eles entendiam, quando na verdade a gente sabe que ele veio mostrar como de fato a lei deveria ser interpretada, né? Mas ali já estavam observando a Cristo com a intenção de encontrar algo que o pudesse condenar. Então a situação deles não era observar Cristo para aprender, não era observar Cristo para ver os milagres que eles faziam ou que ele fazia, era só com o intuito de defender a sua posição, vamos dizer, eclesiástica ou sacerdotal ou religiosa, a posição que eles tinham, né, e que usavam Deus para ter essa posição. Naquela época, hoje, ainda se assemelha em alguns casos, em algumas igrejas, tem pessoas assim, tem líderes assim. Não é porque os tempos são outros, não é porque nós estamos num tempo contemporâneo, né, que não existem pessoas com estes pensamentos e com esta visão, e que estão, na verdade, cegas. Muitas nem percebem que estão agindo dessa forma, mas estão. Então Jesus conhecia os pensamentos dele, diz a palavra. Se Jesus conhecia os pensamentos, sabia a intenção do coração deles, e por isso disse aos homens que tinham a mão aleijada, ou ao homem que tinha a mão aleijada. Ele disse, vamos grifar: levanta-te e fica em pé aqui na frente. O homem se levantou, ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que a nossa lei diz sobre o sábado? Jesus perguntou, né? Já sabia a resposta, já sabia o que ia acontecer, mas ele faz essa pergunta: o que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal, salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta e disse para o homem: estenda a mão. O homem da mão mirrada na sinagoga estende a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Este homem era assim desde que nasceu, essa mão mirrada, vamos imaginar, e agora ele tinha a mão curada. Hoje você vê alguém com a mão mirrada, alguma coisa assim, um problema desse nível físico, né? Nós não se apavoramos, porque é comum, nós entendemos que isso porquê, né? Sabemos até que existe tratamento para várias coisas, que na época não se entendia e era considerado muita maldição. Então, um homem com essa mão mirrada não tinha assistencialismo social que hoje tem, não tinha os benefícios que hoje tem, não tinha uma vida boa. Ainda por cima, era atribuído àquele fato uma maldição da parte de Deus. Então, quanto que ele sofria quando ele é curado por Jesus? Nenhum desses religiosos observa isso. Eles observam que Jesus fez isso num sábado e dão prioridade a isso, para reclamar, para murmurar, para contestar o que Jesus estava fazendo, o que mostra nenhum amor ao próximo, totalmente fora da proposta do Evangelho ou da proposta de Deus, totalmente fora. Estão observando e analisando somente os passos que Jesus poderia dar errado para condenar. Esqueceram de amar o próximo, já não sentiam mais nada, já não eram empáticos. E eles não tinham poder de fazer isso. Jesus fez e ainda foi condenado por isso.
Mas a história segue e Jesus, né, escolhe aqui os 12 apóstolos, né, no versículo 12. E naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando. Veja que, vamos grifar, isso que é muito importante, preste bem atenção. Veja que quando Jesus ele vai escolher os 12 apóstolos, ele tira uma noite inteira, diz aqui, orando. Ele se retirou para orar. Nós temos que nos retirar para orar antes de qualquer situação, que nós temos que tomar uma decisão de tamanha importância. Essa que Jesus tomou aqui era 12 que ele tinha que escolher entre outros tantos que eu creio andavam ali, mas ele tinha que escolher 12 para ser os seus apóstolos. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, o irmão de André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que foi o traidor. E Jesus ensina e cura então, né? Ele continua o seu ministério de evangelizador, né? E junto com ele, o evangelho de cura, o ministério de cura, né? O ministério de evangelizador, o ministério de cura. Jesus, ele carrega consigo tudo, ele é completo, né? Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano, né? Uma grande multidão estava ali, nós já podemos observar que as multidões andavam com Jesus ainda. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém, das cidades de Tiro, Sidom, que ficava na beira do mar. Ou seja, era gente de todo o mundo conhecido. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados. Eles queriam, além de ouvir Jesus, ser curado. Mas a gente entende que aqui a cura, até os dias de hoje, é o que muitas pessoas querem. A maioria das pessoas, como naqueles tempos, queriam estar com Cristo pelo que Cristo tinha a oferecer. Os benefícios que Cristo podia propiciar na vida de uma pessoa. Estes milagres que ele estava fazendo, como a cura da mão mirrada, operando nos sábados e outras tantas maravilhas que ele já fazia, muito mais do que até a Bíblia relata, é claro, isso é óbvio, mas já estava chegando ao ouvido de todos queriam isso. Até hoje nós sabemos o que Cristo faz, ou quem faz, através do nome de Cristo, e queremos também isto. Mas havia uma diferença aqui, entre estes que estavam ali na multidão, que todos queriam tocar Jesus, e entre os seus discípulos. A multidão queria o que muitos querem, só receber. E depois seguir o seu próprio caminho, curados e libertos. Mas a palavra diz para tomar cuidado, mesmo após receber tamanha libertação de Cristo, para que a casa não permaneça somente limpa. É preciso preenchê-la e com o Espírito Santo de Deus, para que não venham 7 vezes piores os demônios de volta. Tome cuidado com isso. E os discípulos tinham algo mais, eles queriam algo mais de Cristo, eles queriam imitar Cristo, eles queriam ser com Cristo, eles queriam fazer. Nós, quem que nós somos, afinal de contas? Vamos parar aqui para pensar e analisar a nós mesmos. Nós queremos ser como a multidão que anda atrás de Cristo buscando só as bênçãos e benefícios? Ou queremos ser discípulos apóstolos de Cristo Jesus, operar as maravilhas dele, sem pensar somente nos benefícios que isso traz para as nossas vidas? Nós queremos uma intimidade maior e não apenas uma amizade, como nos vídeos anteriores que te convido a vê-los, né? Já falamos sobre isso. Uma boa pausa aqui para dizer como é importante, né, ver o vídeo até o final, pegar todo o contexto, o entendimento, analisar os vídeos anteriores, te aprofunda no Evangelho. E vamos entrar mais adiante em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, também escrito por Lucas. Esse estudo é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Tire um tempo para assistir os vídeos, né? Tire um tempo, deixe para o final de semana, quem sabe. Pause, reflita, faça as suas anotações. O que foi dito aqui agora é muito importante. Pare e pense quem que nós queremos se assemelhar aos discípulos que queriam aprender, andavam com Cristo, deixaram tudo para trás. Abandonaram o que faziam para andar com Cristo para cima e para baixo, ou simplesmente aqueles que querem uma cura viram e seguem e voltam à sua vida como ela já era. Fazendo às vezes até coisas piores, porque agora estão curados, agora tem saúde, antes não tinham, agora tem saúde física, espiritual, mental.
Já pensou? Mas amém, é uma observação importante, né? Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Aqui nós vamos entrar a partir do versículo 20 nas bem-aventuranças, muito bem retratada, anotamos aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ter um texto mais amplo sobre as bem-aventuranças, mas é a mesma situação, é a mesma palavra, é o mesmo fato, mas de um ponto de vista diferente, né? Lucas retrata de um ponto de vista, Mateus de outro, mas é o mesmo tema. Aí eu te aconselho a você aprofundar nesses textos, né? Não só em Mateus, mas não só em Lucas, perdão, mas pegue Mateus, né, também, o capítulo 5, 6 e 7, das bem-aventuranças. Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem, disserem que vocês são maus, por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Amém? Até aqui ele dá uma síntese das bem-aventuranças de Cristo, né? E nós já podemos entender que as bem-aventuranças são o contrário do que o povo pensa, do que o mundo entende como certo e correto. O reino de Deus é o reverso, né? É o reverso daquilo que a gente entende como correto ou que entendíamos antes de estar na presença de Cristo, né? Ele diz aos pobres, eu vou ler um texto paralelo aqui agora, que nós sempre fizemos isso para poder complementar. Olha aqui, os pobres de espírito, as bem-aventuranças são para os pobres de espírito, são para os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidores por causa da justiça, né? As bem-aventuranças são promessas exclusivas aos discípulos fiéis do reino dos céus. Elas revelam a extraordinária carga de felicidade e bênção da qual desfrutarão aqueles que colocarem em prática esses conselhos. Imagina a carga de felicidade e alegria que é possível você ter na sua vida, eu ter na minha vida, conseguindo entender apenas o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. As dificuldades não são omitidas. No entanto, há uma garantia de triunfo perpétuo aos fiéis. Ou seja, a dificuldade ela vai existir, não vai deixar de existir. Mas há uma garantia de um triunfo perpétuo aos fiéis. As bem-aventuranças revelam algo profundo dos ensinamentos de Deus. Revelam humildade, revelam amor, revelam outras coisas mais, como por exemplo, vamos pegar aqui os pobres de espírito, para não se estender no texto, mas olha só, refere-se à humildade e ao orgulho, os pobres de espíritos. Os que choram, né, não se refere a uma tristeza em particular causada por motivos pessoais, é uma tristeza voltada para o pecado, contra o pecado, né? Se entristecer realmente contra as coisas que o mundo tem propiciado às pessoas que andam por ele, na porta larga, se entristecer com as crueldades. Bem-aventurados os mansos, aqueles que são agredidos pelo mal, mas não se deixem dominar pela amargura, ou seja, se te der um tapa, dê a outra face, se te difamar, te caluniar, ore, né? Ame teu inimigo, te aproxime daqueles que falam mal de você, ore por todos, ame a todos, né? Assim como Cristo amou. Os que têm fome e sede de justiça são elementos comuns nos ouvintes de Jesus. E aí vai, né? Nós seguimos os misericordiosos, né? Que não pode faltar na vida do cristão é a misericórdia. A misericórdia que Cristo teve com a nossa vida, nós devemos ter com os demais, né? Misericórdia, nós não merecemos ter o que temos, ter vida, ter saúde, ter probabilidade de buscar o nosso arrependimento, o perdão, né? Isso é pela misericórdia, pelo fato de sermos pecadores, o que nós merecíamos claramente era a justiça divina de Deus sobre as nossas vidas. Mas não, a misericórdia nos alcançou. E aí segue, né, os textos bíblicos e entra numa parte aqui que é fundamental, antes de nós partirmos para os términos finais do versículo do capítulo 6, né, que fala sobre amar o inimigo. Você veja que
As pessoas têm dificuldade de amar aqueles que estão próximos de si, pais, mães, amigos, filhos, às vezes, outras pessoas que conhecemos. Temos dificuldade, mas aqui Jesus mandou amar o inimigo. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e faça o bem para os que odeiam vocês. Além de amar, é fazer o bem para os que nos odeiam. É totalmente ao contrário do que o mundo pensa. Deseje o bem para aqueles que o amaldiçoam e ore em favor daqueles que maltratam vocês. Né? Parece que o foco nosso em agradar a Deus e fazer a sua vontade justamente é se aproximar ainda mais daqueles que não querem estar conosco de forma nenhuma. E nós temos que dar uma atenção, sabe por quê? É muito fácil amar quem nos ama. Há uma troca de favores nisso. Pare e pense. Eu te amo, mas você também me ama, então você me dá algo, eu te dou algo. Entendeu? E assim no relacionamento, até nós podemos ver isso muito nitidamente entre crianças que têm uma ingenuidade, mas também tem algo dentro de si já voltado para o lado pecaminoso, porque eles têm dentro já essa manipulação, esse agir, que no adulto se torna bem claro a intenção de agradar para receber, de dar para receber. E aqui, quando você está dando para um inimigo, quando você está dando a um mendigo, quando você está dando a alguém que não tem nada para te dar em troca, você está tendo a visão do reino de Deus. Jesus deu a sua própria vida sem esperar absolutamente nada em troca, por amor a todos, não por apenas uma classe, ou por apenas uma raça, uma etnia, uma cor, um país. Não, foi por todos. Apenas, né, aqueles às quais ele veio, que seriam o povo ao qual deveria ser o povo de Deus para ser exemplo, não o aceitaram. Mas ele estava para todos. O plano era para todos. Fique bem claro isso. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também, né? A sua capa, era muito difícil ter uma capa naqueles dias. Se alguém tivesse uma e o levasse, era uma perda tremenda, mas deixe de até a túnica. Não deixe de sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam para vocês. Aí ele segue, né? Eu te aconselho a pegar esses textos aqui e detalhar, ler bem com calma. Ele vai lá no hábito de julgar, não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Que direito nós temos de julgar, de condenar? Que direito nós temos, né, de olhar para a vida dos outros, né, e tirar uma conclusão precipitada? Isso cabe a Deus. Seria tão bom se cada um pudesse cuidar de si, né, olhar para si, tratar de, quando olhar para a vida do outro, seja para dar uma palavra de conforto, uma palavra de amor, um abraço, um carinho. Mas ele fez isso, fez aquilo, amém. Quantas coisas nós também fizemos que não está correto aos olhos do Senhor, e quando nos é interesse, nós podemos até passar por cima de outras pessoas também. Nós puxamos sempre para o nosso lado, sempre. O ser humano, ele tem uma natureza egoísta, egocêntrica, prepotência, arrogância. O ser humano é assim, mas Deus ensina que não é assim o reino dele. E é possível não ser assim. O que é mais interessante, é possível observar, analisar, pôr em prática e mudar a forma de ser, justamente para agradar aquele que nós tem olhado e tem nos acompanhado e nos cuidado, mesmo que nós não estejamos percebendo. Deus, ele nos ama tanto que ele tem nos carregado praticamente no colo. Você consegue entender isso? Consegue perceber quantos livramentos talvez você já teve na sua vida? Que às vezes não dá nem para explicar como isso aconteceu, ou alguém que você conhece. É porque Deus está aí cuidando. Mas são seres humanos que às vezes não querem que Deus faça parte da vida, embora ele cuide, não consegue entrar para ensinar, para doutrinar, mudar a vida. A palavra está aqui bem clara e ela vai te trazer mudança, né? Ele cita lá no 43, a árvore e as suas frutas. E assim termina o capítulo 6, né? A árvore boa não dá frutas ruins, porque é uma árvore boa. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ele produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem o seu coração. As pessoas más tiram o mal do seu depósito das coisas más.
pois a boca fala o que o coração está cheio. Somos comparados, então, a uma árvore boa, com uma boa raiz. Ela vai dar bons frutos e todos vão poder se alimentar desses frutos. Uma árvore má vai dar maus frutos e ninguém vai poder se alimentar desses frutos. O ser humano é assim, a simbologia perfeita. Nós somos ou uma árvore boa ou uma árvore ruim. Se damos frutos bons, é porque somos uma árvore boa e poderão pessoas se alimentar daquilo que nós vamos abrir a boca e vai sair para fora. Mas se nós somos uma árvore ruim, nós vamos abrir a boca e vai sair também coisas, mas coisas ruins. E não vai alimentar ninguém, embora as pessoas vão ver, vão ouvir e vão até seguir algumas e vão até se desviar do caminho, outras, mas são frutos ruins. Quem que você quer ser? Um fruto bom ou um fruto ruim para a vida de outras pessoas? O que você quer falar quando abre a boca? Se você se alimentar da palavra do Senhor, eu te digo, você vai abrir a boca, o Espírito Santo de Deus é que vai falar. Tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho condições de pregar, não tenho condições de louvar, não tenho condições de ensinar, de falar de Deus, eu não sei nem ler, nem escrever às vezes. Mas apenas então ouça, apenas se alimente, deixe de se alimentar com coisas do mundo, se alimente com as coisas do Senhor, e você vai abrir a sua boca e vai ver que quando você falar, só vai sair coisas agradáveis. Mesmo que estas coisas agradáveis sejam exortação, porque a exortação faz parte da palavra de Deus. O ensinamento faz parte. Esse às vezes pode doer, pode não ser de acordo com o que você queira ouvir, mas isso faz parte. E são palavras boas também. Amém? Então terminamos o capítulo 6, né? E vamos então para o capítulo 7. O capítulo 7 também muito agradável, né? Já começa ali, nós temos aqui, né? O esboço já começa aqui com Jesus curando. Amém? Não esqueça de dar o teu like e postar o comentário, né? Porque o comentário aqui embaixo é muito importante. Interagir é muito importante, né? Deixa aqui tua observação, tua pergunta, né? E se precisar, tem um copo d'água, tome uma aguinha, né? Mas não perca o foco. Siga conosco até o final, em nome de Jesus. Capítulo 7. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Olha bem, um oficial romano. Um oficial romano, como Lucas, não era um judeu, um israelita. Então, já não era alguém que era para estar ali, né? Vamos dizer, seguindo Cristo fielmente, porque ele não era, fazia parte daquele povo, mas ele tem ouvido falar de Cristo. Naquela época todos ouviram falar de Jesus. E hoje todos, mesmo que não sejam cristãos, de alguma forma ou de outra, ouviram falar de Jesus. Falando do mundo ocidental, claro. Estamos no mundo oriental, lá onde está a China, Coreia do Norte, Índia, e esses países todos em volta ali, e esses tem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo, infelizmente. Amém? Então, veja bem, quando Jesus, no capítulo 7, né, versículo 1, quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, então, quando ele saiu do sermão ali, né, da montanha, quando ele terminou de passar as informações do povo, ele desce, né? E quando Jesus acabou de dizer as coisas, o povo foi para uma cidade de Cafarnaum. Ele desce, vai para Cafarnaum. Havia ali um oficial romano, oficial, né? Um líder do exército, que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto, já estava em fim. Então ele amava muito esse empregado, uma característica importante para entendermos. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, ele ouviu apenas falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar os seus empregados. Veja que ele enviou líderes judeus, da mesma origem de Cristo, para que pudessem falar e ter acesso a Cristo sobre o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e ele pediram com insistência, ó, esse homem merece. Os judeus tinham entendimento de que ele era merecedor, esse oficial, porque ele era um homem bom, ó, mas bom para eles. De fato a sua ajuda. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Há claramente aqui um interesse dos judeus em chegar a Jesus e dizer, faça porque ele nos ajuda, faça porque ele nos dá, faça porque ele construiu uma sinagoga, faça isso. Em troca disso, uma troca de favores, como já falamos ali no amor. É assim que eles estavam vendo as coisas e queriam que Jesus agisse ali como se fosse um mediador daquela situação e fosse agir por interesse.
Porque ele ajudava. Hoje a mentalidade de muitos é assim, né? Não, vamos fazer porque ele faz isso para nós. Não, mas aqui ele não faz nada, deixa lá. Ele que se vire, né? Isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas aí temos uma lição incrível, né? No versículo 6, olha só. Então Jesus foi com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não me mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, meu empregado ficará bom. Ou seja, se você quiser, Jesus, se você puder, por favor, dê apenas uma ordem. Eu sei que se você der uma ordem, ele vai ficar bom, mas eu sei também que eu não sou digno do Senhor chegar perto de mim, eu sou pecador, sou romano. Eu faço parte do povo que domina vocês, escraviza vocês muitas vezes, faz mal para vocês, perseguem. Mas se eu sei que você pode fazer, Senhor, se você quiser, faça por favor. Mas não é por interesse nenhum, é por amor a um ser humano que está ali em estado terminal. E Cristo, né, ainda recebe uma explicação maior. Cristo não, mas quem está em volta entende a explicação ou não entende do que ele diz, eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem a minhas ordens. Digo para um vá lá e ele vai. Digo para outro venha cá e ele vem. Eu digo também para o meu empregado faça isso e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando viu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguiu: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aqueles que deveriam ter mais fé, aqueles que deveriam ter mais respeito por Cristo. O próprio Jesus diz que nunca viu tamanha fé dentro deles. Os que andavam com Cristo Jesus, os que conheciam Cristo de perto, não estavam tendo essa fé que um estrangeiro demonstrou. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé. E aí Jesus vai e ressuscita o filho de uma viúva, que estava morto. Veja que ela já era viúva, perdeu o único filho. A situação dela era lamentável. É terrível, porque o sustento agora vendo do filho, o filho também não estava. O marido não estava. Uma mulher sozinha fazer o que da vida? Naquelas épocas. Olha, pouco tempo depois, isso no versículo 11, estamos partindo para o final. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seu discípulo e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ele. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chore, não chore. Ele sabia, Jesus se encheu de compaixão, de empatia, sabia de tudo que ia acontecer. E ele disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregados pararam. Então Jesus disse: Os que estavam carregando pararam. Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levanta-te. Ordenou mais uma vez. A ordenança de Jesus é tremenda. Hoje nós podemos, em nome de Jesus, operar as mesmas maravilhas apenas com uma ordem, mas em nome de Jesus. Tudo que nós fizermos em nome de Cristo Jesus é possível de acontecer. Porque foi dito, né, que nós poderíamos fazer as mesmas coisas e até mais do que Cristo fez. Mas para isso precisamos ter uma intimidade com Deus. Precisamos ter um verdadeiro arrependimento e uma entrega. E essa empatia, esse entendimento do que estamos estudando o Evangelho de Lucas, nós vamos ter um entendimento do reino de Deus, a forma como é, a forma como a visão de Deus é sobre as coisas. E como nós devemos agir na contramão do mundo. Jesus deu uma ordem para os que estavam carregando parar e o moço levantou-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. E a notícia, diz a palavra em seguida, que se espalhou ainda mais. Aí vem os mensageiros de João Batista. Olha só que maravilha esse texto, no versículo 18. Eu gosto muito dessa parte. Presta bem atenção aqui, acompanha a tua Bíblia. Essa parte é muito importante. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele, né?
João Batista sabe que foi, né? Batizou ali Cristo, anunciou a vinda do Cristo, né? Mas ele tinha seus discípulos, e esses discípulos contaram a ele o que Cristo estava fazendo. Aí João chamou os dois deles, né? E os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Mas por que essa pergunta se João Batista sabia quem era Jesus? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele mesmo que ia chegar? Messias, ou devemos esperar outro? Por quê? Por quê? Aí Jesus, naquele momento, curou muitas pessoas. A gente não respondeu naquele momento de imediato, mas ele começou a operar. Curou pessoas das suas doenças, seus sofrimentos, expulsou espíritos maus, também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos: volte e conte a João o que vocês viram e ouviram. Digo a ele que agora cegos veem, coxos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitados, os pobres recebem o evangelho, e felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Ou seja, aqui ele diz para que ele veio, qual era o seu ministério, o que ele operava, e o que João Batista estava de repente imaginando, esperando, era a visão do que todos esperavam naquele tempo: um Messias, um rei que fosse acabar e aniquilar com os romanos e sentar no poder. A guerra, força do braço, era isso que eles conheciam. Mas o reino de Deus era isso, era força, era luta, era batalha, mas para curar as pessoas, libertar, transformar, trazer para o bom caminho, fazer eles entenderem a lei, fazer eles aplicarem os ensinamentos de Cristo, trazer a graça. E não era isso que eles estavam esperando, e por isso muito que Jesus não foi aceito. O próprio João Batista mandou perguntar: espera aí, o Senhor é mesmo quem a gente estava esperando, ou a gente deve aguardar um outro? Porque o que o Senhor está fazendo, em todas as palavras, né, não condiz com o que o povo espera, com o que o judeu quer. Né? Afinal de contas, isso aí que está acontecendo, né, vai fazer com que os romanos caiam do poder? Como se fosse um ponto de interrogação, uma pergunta, uma dúvida. Né? Todas essas curas, isso, qual é o propósito disso? Mas isso é o propósito de mostrar um novo mandamento que Cristo vem ensinar, ou resumir os mandamentos, que na verdade já está em Deuteronômio, escrito, mas que passava desapercebido. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como assim mesmo. Né? Então, quando os discípulos de João foram embora, no versículo 24, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto, um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver, um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver, um profeta? Sim, eu afirmo de vocês, viram muito mais que um profeta, porque João é aquele a respeito que as escrituras sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu os enviarei adiante de vocês para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então ele está exemplificando que João Batista, apesar de ser o maior entre os homens, né, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Os últimos serão os primeiros, entre aspas. Né? A palavra nos diz, então, o menor no reino de Deus é maior do que o maior no reino dos homens. Que era João Batista representava isso. Né? Mas não te preocupe, né? Nós estamos apenas, né, no capítulo 7. Muita coisa vai ser estudada ainda até o final, muita coisa vai ser entendida e revelada. Né? Sempre estude, né, pedindo orientação do Espírito Santo de Deus, orando antes e após, né, pedindo entendimento e agradecendo após. Sempre ponha o Espírito Santo de Deus no meio, porque sem ele o nosso estudo fica apenas um estudo literário. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que você entenda a palavra de Deus, que você abra a Bíblia e leia e busque juntamente ao Espírito Santo de Deus mais entendimento, além do que estamos entendendo aqui. Amém? Vamos então ver que Jesus na casa do Simão fariseu, e terminamos aqui. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Um fariseu. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ele soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seu próprio cabelo. Ela beijava os pés de Jesus, derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele é vida de pecado que ela leva. É uma pecadora. O fariseu, né, muito hipócrita, se afastava disso, né?
e não poderia chegar nem perto, quem dirá conviver com uma pecadora dessas. Mas sabe-se lá o que acontecia nas entrelinhas, né? Não podemos afirmar nada, mas podemos imaginar. Sabe-se lá o que acontecia, né? E eles aqui eram muito hipócritas nesse sentido. Então Jesus disse aos fariseus: Simão, tenho uma coisa para dizer. Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem, que costumava emprestar dinheiro. Um deles deveria 500 moedas de prata, o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um, né? Um devia muito, um pouco. Nenhum podia pagar, ele perdoou os dois. Amém? Até que o entendimento é fácil. Eu acho que aquele que foi perdoado, respondeu Simão, respondeu o quê? Uma pergunta que Cristo fez: qual que vai amar mais? Qual que vai valorizar mais? E ele disse o que foi mais perdoado. Claro que o que foi mais perdoado, ou que a dívida era maior, vai lembrar mais do seu perdão. Então virou-se para a mulher de Simão: você está vendo essa mulher? Era uma pecadora, mas você também é um pecador. Como quem diz, mas ela também é uma pecadora. Porém, parece que o pecado dela é maior que o seu. Parece que o pecado dela é mais visto que o seu. Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar meus pés, embora fosse um pecador. Porém, ela os lavou com suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Então Jesus reconhece que ela tem pecados, e muitos pecados, porém ele também reconhece que os muitos pecados dela já foram perdoados. Pela sua demonstração de humildade, respeito, fé, confiança, esperança, algo que aquele outro pecador fariseu ali não demonstrou nada e continuou com seus pecados e não foi conseguido alcançar o perdão na vida dele, porque não havia um reconhecimento. Então, onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Ele não conseguia se deixar ser perdoado, então como que ele poderia amar? E terminamos então, né? Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vai em paz. Aqui o final, né, é incrível para nós, né? O que salvou ela foi a fé. Então que você possa ter fé, porque a fé pode e vai te salvar. Em nome de Jesus. Não deixe de ver os próximos vídeos, né? Os próximos estudos. No próximo seguiremos no capítulo 8, né? Dando sempre seu comentário, seu like, e se inscreva se não está inscrito. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.